E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Edson De Luca. E aí galera, irmãos, seja lá quem for que estiver ouvindo esse vídeo, eu dei uma pesquisada na internet, o que fala sobre o que a Bíblia, né, o que ela fala sobre signos, né, que é um assunto um pouco polêmico, né. Tem gente que acha que crê, né, que signo é uma invenção do homem, né, que não tem nenhuma base, não tem nenhum fundamento e não faz nenhum sentido uma pessoa que é cristã acreditar. Eu, particularmente, eu acredito, né, que Deus criou todas as coisas, inclusive os signos. Mas que o homem, ele acabou distorcendo muitas coisas. Uma delas é os signos. Eu não acredito no sentido que o signo, que a gente tem que olhar para o signo, de uma maneira assim. Hoje, vou dar um exemplo. Áries, hoje é um lindo dia para você ficar de boa e não fazer nada. Sua sorte é essa, entendeu? Acho que vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando, né? Enfim. Não, eu acredito que a gente consegue identificar o comportamento de cada signo, então a partir disso a gente consegue saber como que uma pessoa é, como que uma pessoa ela vai se manifestar, né? Por exemplo, né? Se você conversar com uma pessoa de Ares, geralmente uma pessoa de Ares, o que você pode esperar dela? Que é uma pessoa explosiva, né? Mandona, etc. Pode ser que a pessoa de Ares ela aprendeu a ser calma, a ser totalmente o oposto, a ser o contrário. Que acho que é isso que é o equilíbrio da vida, né? A gente, todo mundo, ser calmo, né? Assim como Jesus Cristo. Bom, enfim. Eu confesso que eu acabei discutindo com um irmão, com uma irmã, Deus sabe se é homem ou mulher, sobre signo, né? E eu não quis contestar com ele ou com ela, né? Porque causar briga não pode, né? Dentro do lado da igreja, né? Espírito de facção, né? Pode causar rebelião. E tudo bem, eu aceitei. E eu não quis, já que essa pessoa não quis entrar em detalhes, ela falou assim só pra eu me afastar só e não seguir. Só que ele ou ela não quis saber o que eu acreditava nos signos. Enfim, eu fiz essa pesquisa, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na leitura. Beleza, vamos lá então. Aqui vai as principais conclusões, né, que foi tirada. Os signos astrológicos, né, eles são baseados aqui nas características e nas personalidades, como que eu falei, na personalidade de cada um, que são determinadas pelas estrelas, os planetas, no momento em que nascemos. A astrologia ela também está mencionada lá na Bíblia, mas como uma prática pagã e desaconselhada, ou seja, não é aconselhado. O próprio Deus fala que não é aconselhado que seguimos as estrelas, as orientações, mas isso existe. A fé cristã ela não deve se comprometer com a astrologia, mas ela tem que focar o quê? O foco é Deus, Jesus Cristo, mas como a fonte de orientação e sabedoria. Igual a história dos 3 reis magos, né? Que eles foram guiados para aquela estrela, que aquela estrela indicou, mais ou menos, ela indicou exatamente, aliás, onde estava o menino Jesus, Jesus Cristo. O que é um signo na astrologia? O signo na astrologia, para entender aqui, é a solução, para entender disso aqui, está a solução. Contém as suas duas subseções, signos astrológicos e as suas características. O papel da astrologia na cultura do povo, o artigo também, esse artigo aqui que eu estou lendo, diz o que a Bíblia diz sobre os signos, vai examinar a astrologia e seus símbolos, o que vai incluir as características de cada signo astrológico, como a astrologia é vista na cultura do povo, e o que é um signo na astrologia. Os signos eles são usados na astrologia para representar os signos astrológicos e as suas respectivas características. Cada signo ele é determinado pela posição do Sol no momento do nascimento de uma pessoa e ele é dividido em 12 meses, que é um ano. Vou dar assim, um exemplo bem simples, né, de cada característica de cada signo. Áries, como eu já falei, né, o Áries é um signo do fogo, que ele é governado por Marte, planeta Marte. Pessoas de Áries elas são independentes. Aliás, elas tendem a ser a independência, e elas são energéticas e corajosas. Eu tinha falado explosivos. Touro, um signo da Terra, que é governado por Vênus. Pessoas de Touro são práticas e confiáveis e persistentes. Gêmeos é um signo do ar, é governado por Mercúrio. As pessoas de Gêmeos elas são comunicativas, inteligentes, curiosas. Câncer, um signo de água, governado pela Lua. Pessoas de Câncer elas são emocionais, são sensíveis e protetoras. Leão, um signo de fogo, que é governado pelo Sol. Pessoas de Leão são orgulhosas, confiantes e dramáticas. Signo de Virgem, signo que ele é mutável do elemento Terra. Virgem também é regido por Mercúrio, sua praticidade, eficiência e a sua capacidade de perceber os minuciosos detalhes são notáveis. Além disso, é um signo marcado pela boa capacidade analítica, pela racionalidade e pelo perfeccionismo. Virgem é simples, humilde e aprecia quando se sente útil e prestativo. É ótimo, inclusive, na hora de estabelecer prioridades, no entanto, pode ser bastante exigente para que as coisas vão sair de acordo com o que foi planejado. Signo de Libra, que particularmente sou eu. Signo cardinal do elemento ar, ele é regido por Vênus. Libra ele é voltado para a sociabilidade, né? Mais sociável, mais social. As parcerias e o cultivo de diversos tipos de amizade, contatos e grupos, bem diversificado. Sagitário, ele é aventureiro, explorador do elemento fogo. Ele se modifica pela busca do conhecimento, sabedoria, além de adorar, descobrir coisas, experiências novas. Possui um grande interesse em assuntos religiosos, esotéricos, filosóficos, além do gosto de viagens e por conhecer diferentes costumes e culturas.
Por ser um signo filosófico, seus objetivos sempre precisam ter algo maior por trás, como um propósito. São palavras-chave do signo: otimismo, alegria, expansão, idealismo, liberdade, sinceridade e justiça. E o signo de Capricórnio? É o signo cardinal do elemento terra, ele é regido por Saturno. Capricórnio, ele é marcado pela sociedade e pela responsabilidade. Seus nativos, eles buscam ser respeitados pelos que fizeram ou construíram. Possuem grande capacidade do foco, senso de dever e potência para fazer a sua realização. Capricórnio vai possuir uma visão realista e madura, é persistente, resistente e sabe que as coisas precisam de tempo e esforço para acontecer. Tem como palavras-chave a praticidade, a ambição, a determinação, disciplina, persistência, resistência. E o signo de Aquário, que é regido por Saturno. Aquário pertence ao elemento ar, a quantidade fixa, ele é caracterizado pela originalidade, pela independência e pela criatividade. E o último, signo de Peixes, né? Signo mutável de elemento água. Peixes, ele é regido por Júpiter e marcado pela sua sensibilidade. As suas principais características são a empatia e a receptividade e o altruísmo. É um signo com muita capacidade de se adaptar a diversos ambientes e pessoas, bem como se sensibilizar com a dor do outro. Peixes é muito intuitivo e por isso é associado ao misticismo, à espiritualidade e aos sonhos. Além disso, a criatividade é marcada, registrada dos nativos piscianos que gostam de se expressar através da arte e sonho alto. Bom, faltou acho que o signo de Escorpião, que eu tinha pesquisado, eu fiz essa pesquisa já faz acho que um mês mais ou menos, deixei guardado, e tô lendo agora, né, vou mostrar pra vocês. E tá faltando o signo de Escorpião, que o signo de Escorpião tem a fama de ser vingativo, né? Bom, enfim, eu vou pular. Bom, as pessoas, né, nascidas sob o mesmo signo astrológico, elas vão compartilhar. As pessoas que têm o mesmo signo, elas vão compartilhar certos traços comuns que vão influenciar suas personalidades e o comportamento ao longo da sua vida. As pesquisas vão mostrar a astrologia pode afetar nossa percepção pessoal do mundo ao nosso redor. Quem disse isso foi o jornal Psico-Oncology. A astrologia na cultura popular é como aquela tia, ela tá fazendo uma comparação, né? A astrologia na cultura do povo é como se fosse aquela sua tia velha, que ninguém leva a sério, mas sempre pede para ler a palma da mão. Bom, vamos fazer uma pausa aqui, depois eu continuo, né? Página 9. Beleza? Tchau. Um, dois, três, segunda parte, testando. Vamos lá. Peraí. O papel da astrologia na cultura popular. Bom, a astrologia ela é altamente popularizada na cultura atual. Ela tem um papel relevante na identificação dos traços de personalidade dos indivíduos através dos signos do zodíaco. É influente em muitos aspectos, como a moda, a música, ou outros, até mesmo negócios. Existe uma crença que em horóscopos, a sua leitura do dia a dia do signo como uma maneira de compreender da direção que tem que seguir. Foi o que eu falei, seguir os signos, a maneira que você vive. Ela está presente em todas as camadas sociais, pobre, rico, classe média. E embora alguns acreditem que não tenha fundamento científico, não tenha uma base científica, ainda continua sendo buscada por muitas pessoas como uma forma de autorreflexão. A astrologia ela vem desde as antigas civilizações e muitas vezes é associada a práticas religiosas. Ela se expandiu ao longo do tempo com diversas adaptações culturais ao redor do mundo, mantendo-se popular até os dias atuais. A Bíblia diz que confiar nos signos é como confiar que um coelho vai tirar uma cartola da cartola. Ou seja, a Bíblia diz que confiar nos signos é como confiar que um coelho vai tirar uma cartola da cartola. Traduzindo, é você confiar na sorte, no aleatório. E então, resumindo, não é confiável a gente confiar certamente na astrologia. Melhor seguir a Bíblia. Aí, algumas referências bíblicas sobre a astrologia e as práticas parecidas. As astrologias e as práticas similares de acordo com a Bíblia, sendo vistas de forma diversa pelos estudiosos. Algumas referências na Bíblia vão demonstrar uma posição contrária à astrologia, enquanto outras passagens, aparentemente, levam em consideração as estrelas no universo. Consultar astrólogos é considerado um pecado, ou seja, é um erro contra Deus. Consultar astrólogos deve ser porque você está deixando de acreditar no próprio Deus e confiando numa pessoa que conhece os astros, as estrelas, para te dar uma orientação. A fé cristã também, né? Ou seja, a fé em Cristo, em Jesus Cristo, ela proíbe a divinização dos cosmos. Ou seja, você acreditar que os cosmos, o que é os cosmos? Os astros, o estudo está no espaço, as estrelas, você fazer eles como fosse um Deus. A fé cristã, que
que tem a fé em Jesus Cristo, ela proíbe. Porque Deus tem que ser somente um. É o Criador do céu e da terra. A Bíblia também ela apresenta passagens que vão abordar um assunto astrológico de maneira velada. Ou seja, é de uma maneira escondida, né? Não escondida, uma maneira velada, tipo, ela fala ao mesmo tempo que ela tá falando, ela não tá dando ênfase, entendeu? Ela só tá dando só um simples detalhe. Como descrições das constelações em livros proféticos e até mesmo os usos das estrelas para se orientar na navegação e agricultura. Um exemplo lá que eu dei lá atrás foi que os 3 reis magos que estavam sendo guiados por aquela estrela para encontrar o menino Jesus, né? Jesus Cristo, onde ele tinha nascido. São contextos situacionais que não vão promover a aceitação da astrologia como uma prática espiritual. A história ela conta que muitas vezes ela houve tentativas integrativas da astrologia com o cristianismo, principalmente no início da Idade Média e durante os tempos de Constantino e Carlos Magno. Porém, quando se trata da ética cristã, genuína e bíblica, a posição protestante, mais conservadora, não vê justificativa nem para tolerar a astrologia. Então, ou seja, realmente a fé cristã e bíblica, ela tem ela não vê nenhuma justificativa para você tolerar a astrologia. Então, se recomenda-se que você nem saiba desse assunto. Se você souber, é sua conta em risco. Mas devemos sempre tomar cuidado para a gente não ferir o nosso próximo, né? Não, que às vezes nós estamos caminhando no caminho e sem querer, ou às vezes até inconscientemente, a gente consegue convencer outras e outras pessoas a seguir o mesmo caminho, e às vezes esse caminho que nós estamos indo é um buraco. Confie em Deus, né? Confiar em Deus, não nos astros. Temos que acreditar em Deus, confiar nele e não nos astros. Você pode não ser uma constelação, mas é uma obra-prima divina. E o que a Bíblia diz sobre confiar em Deus em vez da astrologia? A Bíblia vai ensinar que confiar em Deus e não na astrologia. De acordo com as escrituras sagradas, buscar orientação em astros é considerado uma prática pagã. Lá em Isaías 47, 13 e 14, vamos ver. Isaías 13 e 14... Isaías 47, capítulo 47, no 13 e o 14. Já está cansada com a multidão das tuas consultas. Já estás cansada, né? Ele está falando que levanta-se, pois, agora os que dissecam os céus, os que ficam, né, olhando direto para o céu, que ficam secando o céu, e fitam os astros, e ficam olhando para os astros. Os que cada lua nova te predizem, ou seja, eles jogam um palpite do futuro, o que vai vir sobre você. Aí tá falando, né, que o próprio Deus está cansado dessa multidão e as suas consultas, né, que todo mundo naquela época lá, eles já faziam já essas consultas, né, ou seja, eles deixavam de acreditar em Deus pra ver o que as estrelas falavam para eles. Está dito que todos os teus conselhos, os teus, se perderam. Todos os conselhos teus se perderam. E cada um deles guarde para si os seus presságios, né, o que é presságio? É o que vai vir do futuro. Referindo àqueles que vão buscar ajuda na astrologia. Além disso, ter fé em Deus significa acreditar que Ele é nosso protetor, o nosso guia. Ler esses horóscopos, ou então seguir uma superstição, negligencia, né? Ou seja, você vai abandonar o poder do Criador, você vai deixar para lá o poder do Criador sobre as nossas próprias vidas. A Bíblia então nos ensina o quê? A confiar inteiramente em Deus e suas promessas. Salmos 118, no versículo 8 e no 9. Vamos lá ver. Salmo 118. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso eu verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ou seja, os horóscopos, quem cria, somos nós mesmos, né? O ser humano. Foi um ser humano que escreveu. Sem prova, né? Poderia falar que foi sem comprovação de Deus, né? Nenhuma evidência de Deus. Mas ainda pode deixar claro, nenhuma prova que foi feita com a inspiração de Deus. É melhor você confiar no homem, né? É melhor você confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, né? Que hoje em dia é o que? Os famosos, né? Os políticos, enfim, pessoas de nome, de renome. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio, abrigo no Senhor do que depender dos grandes da terra. Quem são os grandes da terra? As pessoas que se consideram maiorais, entendidas, com grandes entendimentos. E para aqueles que temem o futuro ou lutam contra a ansiedade, Filipenses capítulo 4, ele nos encoraja a oferecer nossas orações a Deus, pois a paz de Deus guardará os vossos corações. Então a paz de Deus vai guardar nossos corações. Confie em Deus
e ele mostrará o caminho certo a percorrer. Vamos lá, olhar na Bíblia. Lembrando que eu estou usando o Google Tradutor, né? Filipenses 4:6. Não andei ansiosos por coisa alguma. Já falando para você ficar em paz. Mas em tudo, pela oração, súplicas e em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. O veículo também diz que a paz de Deus, que vai exceder todo o entendimento, que excede todo o entendimento, né, que ela abrange todo o entendimento, ela guardará os seus corações e os pecados, ela guardará os corações e os pensamentos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. A visão cristã sobre astrologia e signos. Compreender a visão cristã sobre astrologia e signos. O título diz assim: o que a Bíblia diz sobre signos. Vai descrever o que? As opiniões dos teólogos, né, que são as pessoas que buscam aprender as coisas de Deus. E os líderes religiosos cristãos, os líderes religiosos baseados em Jesus Cristo, equilibrar o que? A crença na Bíblia com interesses em astrologia e signos. Né, tá falando se dá para equilibrar você que está na Bíblia e astrologia em signos. Vamos lá. As opiniões dos teólogos e os líderes religiosos cristãos. Agora vamos falar as opiniões deles, o que eles pensam. Muitos teólogos e líderes cristãos acreditam que a astrologia ela é contra essa crença, a crença cristã, porque Deus não controla o universo por meio dos movimentos dos planetas. A Bíblia condena explicitamente, ou seja, está na cara que está proibido consultar o horóscopo e buscar sinais dos zodíacos para uma orientação moral. No entanto, há pontos de vista diferentes, né, entre várias igrejas. Né? Se alguém tem fé em seguir Jesus Cristo, então ele deve abandonar as práticas, como a astrologia, e se concentrar no quê? Na oração para criar a sua vida. A astrologia é como um amigo que não sabe guardar segredo, né? É como se você fosse desabafar com alguém, alguma coisa íntima tua, e esse amigo aí ele vai espalhar para todo mundo. Então é isso. A Bíblia é como a melhor amiga que nos guia pelo caminho certo. O equilíbrio é a chave. E como equilibrar a crença, né? O acreditar na Bíblia com interesses em astrologia e signo. Bom, aí está falando como que equilibrar. A relação entre a astrologia e a crença na Bíblia ela é desafiadora. Como manter ambos em equilíbrio? Como que vai manter ambos em equilíbrio? Siga a sabedoria bíblica, não coloque sua confiança nos astros ou previsões astrológicas e, em vez disso, busque conselho divino por meio da oração e reflexão nas escrituras sagradas. Embora haja alguns versículos na Bíblia que vão mencionar estrelas, constelações, eventos celestes, eles devem ser lidos no contexto histórico e cultural em que for escrito. Não há evidência, não há prova de que Deus use as estrelas ou signos astrológicos para comunicar suas intenções. As práticas astrológicas, elas são frequentemente associadas, né, tem a ver com as outras formas de ocultismo que é condenado pela Bíblia. Você vai ver lá em Deuteronômio, lá no livro do Antigo Testamento, no livro de Moisés, Deuteronômio 18, o 10 e 12. Verso 10 e 12, vamos ver. Deuteronômio, o que vai falar? Aqui, ó. Entre ti não se achará, nem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, pessoas que consultam o futuro, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, se você está interessado em astrologia, pense cuidadosamente sobre o motivo pelo qual você é atraído por essa prática, né? Às vezes você está querendo saber como é que é o seu futuro, né? Isso já é condenável. Se você acreditar em Deus, seu futuro vai ser ótimo, vai ser excelente. Não tem que ser, não vai ter que ser nunca ser ruim. Então, pense pelo qual motivo você é atraído pela prática, por essa prática aí. Pode ser um sintoma de uma necessidade profunda do espírito humano por compreender, né, o mundo espiritual genuíno. Lembre-se que as escolhas que fazemos, elas têm consequências eternas, né? Cada escolha que nós fazemos, até aqui mesmo, cada escolha que nós escolhemos, tem uma consequência. Até se você não fizer nenhuma escolha, causará uma consequência. Vou dar um exemplo bem simples. Se você decidir, não vou trabalhar, vou ficar a vida sem trabalhar, pode ser que você vai ser sustentado pelos seus parentes, até pelos seus vizinhos, se você não tiver parentes, né? Mas vai chegar um momento que isso vai ficando pesado e vai chegar um momento que você vai colher aqui. Vai chegar uma hora que ninguém vai querer mais te dar nada. E isso é uma consequência. Embora possa parecer inofensivo ler regularmente o seu horóscopo ou procurar um guia lá nas estrelas, esses hábitos eles podem abrir portas para outras influências malignas em nossas vidas. Né? Apegue-se à verdade que está revelada na palavra de Deus, que é a Bíblia, e você encontrará a paz na orientação dele. Afinal, se Deus quisesse que confiamos em horóscopo, teria escrito Leão em vez de Levítico. Concorda? E só para concluir, enfim, as ideias principais do artigo, né, desse artigo que eu pesquisei, o que a Bíblia diz sobre os signos, elas foram abordadas. É hora de pensar então sobre esse assunto. Qual será o próximo passo? Vamos refletir. A reflexão é a chave.
Aqui um resumo dos principais ideias discutidas nesse artigo, que foi aqui. Discutimos o que a Bíblia diz sobre os signos, concluímos então que a astrologia não deve ser seguida por quem segue Jesus Cristo. Por essa prática, ela é contrária a o que está na Bíblia. Acredita que seguir signos em vez de Deus é uma idolatria. Você está idolatrando os signos. E é uma ofensa ao Deus, né? É uma ofensa a Deus. Além disso, destacamos a importância de confiar em Deus e buscar uma orientação divina para as nossas vidas. Uma coisa importante a perceber é que nem todos quem segue Jesus Cristo concordam com essa posição. Algumas igrejas ainda ensinam práticas astrológicas, mas isso não está de acordo com a Bíblia. A história nos mostra que os antigos egípcios e os babilônicos eles eram adeptos ao que? A astrologia. Na época de Jesus Cristo, quando ele caminhava na Terra, havia muitos astrólogos magos na área do Oriente Médio. Mas não temos evidências de que Jesus tenha praticado ou recomendado essas atividades. Pelo contrário, ele ensinou os seus seguidores a confiar em Deus, procurar sua vontade para suas vidas. E a reflexão pessoal sobre o tema e os próximos passos, né? Pensando sobre o uso de signos, é importante lembrar que a Bíblia condena a prática da astrologia, da adivinhação. É preciso ter cuidado para não cair em superstições e seguir o que está na moda. É necessário você buscar sabedoria, o discernimento, para você distinguir, saber a diferença entre o certo e o errado. E nos próximos passos devemos então ficar atento aos nossos pensamentos e sempre se perguntar se estamos nos deixando levar pelo engano. Devemos nos concentrar no que é verdadeiro, no que é justo. Além disso, é importante lembrar que Deus ele é soberano sobre o nosso futuro, nossas vidas, em vez de confiar em horóscopos e outros sinais lá fora. Devemos colocar nossa fé em Deus e buscar procurar sua vontade para as nossas vidas por meio de oração e da leitura das Escrituras Sagradas. E não cedemos às tentações de seguir os caminhos do mundo. Continuemos buscando Deus todos os dias, permitindo que Ele guie nossas escolhas e direcione nossas vidas. E devemos também permanecer vigilante contra as coisas que podemos nos distrair do caminho certo, com a busca desenfreada por palpites, predições futuras baseadas em signos. Fiquemos firmes na nossa fé, reconhecendo que somente Deus encontraremos plena satisfação e plena duradoura. Algumas informações sobre a Bíblia diz sobre os signos. A Bíblia, a Bíblia não fala diretamente sobre os signos astrológicos. A adoração dos astros vai incluir o quê? A astrologia, que é condenada na Bíblia. A Bíblia também diz que Deus é o único que conhece o futuro e que devemos confiar nele para nos guiar. Provérbios 3:5. A Bíblia também enfatiza, né, dá ênfase à importância de nos conhecermos e nos arrepender dos nossos pecados. Romanos capítulo 3, 23 e o verso 24. E em vez de nós seguirmos o horóscopo, a Bíblia nos ensina a buscar a vontade de Deus através da oração, da leitura da sua palavra. Lá em Tiago 1, 5 e o 6. O que mais as pessoas fazem as perguntas, né? E que tipo de perguntas que as pessoas mais fazem? O que a Bíblia diz sobre os signos? Bom, a Bíblia não é clara, né? Ela não fala exatamente, sabe? Ela não deixa claro sobre o assunto de signo, mas ele dá um aviso, dá um alerta contra a astrologia e a adivinhação, que são consideradas práticas pagãs, né? E elas são proibidas. Deuteronômio 18, 10, 12, que já foi lido. E a perguntaram também: é errado ler horóscopos? Sim, é errado. A Bíblia alerta contra as astrologias e adivinhação, que são consideradas práticas pagãs, são proibidas. Deuteronômio 18, 10, 12. E ler horóscopo é considerado uma forma de astrologia, é portanto errado. Os signos têm uma influência em nossas vidas? Não, não tem uma influência. Os signos não têm influência em nossas vidas. A Bíblia afirma que Deus é que detém o controle absoluto sobre o nosso destino e que devemos confiar nele em vez de buscar orientação em fontes não confiáveis. E que devemos confiar nele em vez de buscar uma orientação em fontes não confiáveis. Isaías 42, 9 e Provérbios 3, 5, 6. Ou seja, é melhor a gente seguir a orientação de Deus do que qualquer outra pessoa que não é confiável. Os crentes eles podem usar signos para tomar decisões? Não. Os crentes, né, quem acredita na palavra de Deus, eles não devem usar signos para tomar uma decisão. Em vez disso, devem buscar a orientação de Deus por meio da oração e estudo da Bíblia. Tiago 1:5. A astrologia é mencionada na Bíblia? Sim, a astrologia é mencionada na Bíblia como uma prática pagã e proibida. Deuteronômio 18, 10, 12. A Bíblia vai alertar que essas práticas são contrárias à vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. E devem ser evitadas. Qual é a perspectiva cristã, né, qual é a perspectiva, né, da vida cristã sobre os signos? A perspectiva cristã sobre os signos é que eles são práticas pagãs, proibidas pela Bíblia. Os cristãos, eles devem confiar somente em Deus e sua palavra como fonte de oração e não buscar respostas em fontes que não são confiáveis. Boas referências. Bom, é isso aí então, chegou ao fim e eu gostaria de agradecer e explicar também, né, porque eu não estou indo mais na igreja, porque eu me desentendi com uma irmã que, bom, ela começou a me dar uns conselhos, eu confesso lá que eu fiquei um pouco triste, porque eu senti que ela estava
pegando muito pesado comigo, mas também ao mesmo tempo eu agradeço, porque se ela tá fazendo isso aí também é pra eu me consertar. E também eu confesso pra vocês que eu leio é, essa parte de horóscopo, né? Mas eu gosto de, assim, de estudar o comportamento de cada signo, até porque o, existe mais gente que não conhece a palavra de Deus do que quem conhece, né? Porque o mundo é grande, né? Então, ou seja, tem muita gente ainda que despreza a palavra de Deus e confia em outros assuntos, como por exemplo o signo, né? Que é uma coisa bem natural pro mundo. E eu gosto de ler, mas na parte assim, de saber como é o comportamento do ser humano, né? Como que eu já disse no começo do vídeo, alguém de Ares vai se comportar de uma maneira, alguém de Touro de outra, Gêmeos, Câncer, assim por diante, né? E então dá pra gente ter uma ideia de como que uma pessoa ela vai reagir quando você estiver conversando com ela. Sem, e é nesse sentido que eu gosto de ler. Mas assim, eu foco de pular, por exemplo, a parte de predição, né? Até porque o futuro eu acredito que é nós que fazemos nosso futuro, né? Através, né, de Deus. E ele vai dar pra nós saúde, pra gente conseguir ter um emprego melhor. Mas pra você ter um emprego melhor, você tem que se esforçar também. Deus vai te dar saúde, vai te dar sabedoria. Pra quê? Pra você se esforçar, pra você estudar bastante, né? Você quer ter um emprego bom, você quer ter um salário bom, então você tem que ter um emprego bom. E nisso então você vai ter que se esforçar para você ou passar numa prova de um concurso, por exemplo, né? E assim, por mais que seja, você tem que estudar, é, então você tem que focar no seu esforço também, que é estudar. E se você não estuda, não tem como você é, passar numa vaga, né? Que vamos supor que receba até bem, para você ficar bem financeiramente. E o que eu quero dizer é que todos nós devemos fazer esforço. Devemos fazer esforço e quem vai dar saúde, vigor, né? É Deus, né? E nós buscar Ele e pedir, e com certeza Ele não vai negar. Bom, é isso aí então, galera. Esse vídeo foi um pouco diferente. Eu só queria mostrar pra vocês, né? Não sei até onde que vai, quem que vai ler esse material. Não fui eu que escrevi, fiz uma pesquisa rápida no Google e achei esse material aí. Gostaria de agradecer também quem colocou ele lá, né, lá na internet. E daí, se eu lembrar também, eu vou deixar aí na descrição aí também pra vocês verem o site que foi retirado. E é isso aí, vamos compartilhar os conhecimentos, né? Pra ninguém ser negligente com nada e muito menos com o próximo. Que de todos os mandamentos, né, o principal é amar o próximo como nós mesmos, né? Tem até um ditado mundano que devemos fazer pro outro o que nós queremos que também ele faça pra nós, né? Então, a gente não vai querer que faça mal pra nós, então vamos fazer bem pro próximo. E fazendo isso aí também, fazendo bem pro próximo, né, amando o próximo, nós vamos estar automaticamente já amando o próprio Deus, que vai equivaler ao primeiro mandamento, que é amar Deus acima de todas as coisas. Bom, eu vou me despedir então de você, então até o próximo vídeo, beleza, galera? Eu sou Edson De Luca, um forte abraço pra vocês e fui! Falou!